Deixa, a real é que Kimetsu no Yaiba, ele não é um anime de luta, é um teste de sobrevivência. Eu sou Hanashi Sensei e hoje eu vou te provar os 5 momentos mais brutais da obra, sem enrolação e sem clickbait. E no nosso top 1, o massacre ele é tão absurdo que mudou o patamar do shonen para sempre. Fica comigo até o final para você entender o porquê. Vamos pro massacre. Top 5, o som da carnificina, Uzui vs Gyutaro. No distrito do entretenimento, Uzui ele provou ser o Hashira que abraça a morte com estilo. O que rolou ali não foi uma luta comum, foi uma execução mútua. O Gyutaro, ele é um animal acuado, com aquelas foices de sangue que apodrecem tudo que toca, e o ápice é que o Uzui, mesmo sendo envenenado, mesmo sem um braço, ele ativa a técnica partitura, ele transforma o caos das explosões em música mortal. É brutal, Deshi. Você vê as lâminas deles colidindo com veneno, faísca iluminando o pânico no rosto dos Hashira. O cara, ele perdeu um olho, ele perdeu a mão, e mesmo assim ele continuou lendo o ritmo do inimigo como se estivesse num concerto no meio do inferno. A animação ali ela é agressiva, ela não te deixa piscar. Cada frame é um impacto que mostra que contra um loss superior, a vitória sempre vai custar um pedaço da sua própria pele. E essa luta ela é um marco porque a gente vê o Uzui ele sendo um humano de verdade. Ele não é um super-herói intocável, ele é um sobrevivente que sabe que vai morrer se ele não der tudo de si. Ele estava com veneno correndo nas veias, o corpo ele estava já desistindo e mesmo assim ele não recuou nem 1 milímetro. A partitura não é mágica, é o Uzui usando o resto de força para prever o golpe do Gyutaro, isso no meio daquela chuva de foices. Ele foi o primeiro a deixar claro que para derrubar um loss superior, você tem que estar disposto a se destruir. Não tem vitória limpa contra um monstro desse nível. O Uzui ele saiu dali vivo, mas o preço foi alto demais. E foi esse o sacrifício que deu chance pro Tanjiro finalizar o serviço. É brutal porque é real, Deshi. O esforço máximo de um homem contra o puro ódio de um demônio. Top 4. O limite do sacrifício. Tanjiro vs Hantengo. Aqui a regra é cruel, Deshi. O sol nasce e mata o demônio ou ele queima a Nezuko viva. O pânico do Tanjiro é quase físico. Ele está preso entre o dever de um caçador e o amor pela irmã. Enquanto o Hantengo ele tenta fugir de uma forma covarde, a luz do sol ela começa a lamber o horizonte. O grito da Nezuko sendo carburizada, empurrando o irmão para cumprir o dever, é de estraçalhar a alma. A técnica final do Hinokami Kagura aqui não é um golpe de mestre, é um grito de sobrevivência pura. Ele decepa o medo enquanto o próprio espírito está sendo moído. Nesse momento a obra ela avisa que ninguém sai ileso dessa guerra. Acaba virando uma luta de narrativa sobre perda e urgência absoluta, que poucos animes eles conseguem replicar. E o que pega aqui, Deshi, é que o Tanjiro ele estava vendo a única família dele que sobrou virar cinza. O Hantengo ele é um demônio patético, que ele vive se escondendo atrás das mentiras. E ver o Tanjiro tendo que escolher entre salvar a Nezuko ou cortar a cabeça daquele monstro é uma crueldade sem tamanho. Quando a Nezuko ela empurra o Tanjiro, ela toma a decisão por ele. Ela aceita morrer para ele poder cumprir a missão. Naquele momento, o Tanjiro ele não lutou com técnica, ele lutou com o coração partido. O golpe final ele é pesado, ele carrega o ódio por aquele demônio covarde e a dor insuportável da irmã. E foi a primeira vez que a gente viu que ser um caçador existe um sacrifício que ninguém deveria ser obrigado a fazer. Mas por sorte, o destino teve misericórdia. Mas a cicatriz psicológica que ficou no Tanjiro depois daquele amanhecer mudou o jeito que ele ia encarar qualquer outra luta daqui pra frente. Dá uma respirada, Deshi. O que eu te mostrei até agora foi o limite da resistência, mas o nosso top 3 cruza a fronteira do que é impossível. Prepare o seu espírito, porque agora vamos entrar onde até os Hashira mais experientes tremem diante da morte. Top 3. A dança do Deus do Fogo, Tanjiro vs Rui. Deshi, a gente não pode falar dos momentos mais insanos sem citar o exato segundo que o Kimetsu no Yaiba parou o mundo. Quando o Tanjiro estava ali prestes a ser fatiado pelaquele fio de seda do Rui, a gente sente o peso do fim. Mas aí vê aquela memória do pai dele e a transição da respiração da água para o Hinokami Kagura. No instante que a gente vê a trilha sonora parar
e o tempo dilatar, você vê o fogo devorando o aço. O Tanjiro, ele não estava ali atacando, ele estava executando uma dança ancestral com a morte, isso só para salvar a irmã. E o corte no pescoço do Rui foi o primeiro grande grito de autoridade da humanidade contra o inferior. E aquilo é uma poesia visual misturada com sangue e determinação inabalável. Ali, o mundo entendeu que esse anime ele não é só mais uma fila. Ele é um evento cultural que redefiniu o que a gente espera de uma cena de ação. É visceral, é poético, é absolutamente inesquecível. Mas o que torna isso tão forte é que o Tanjiro, ele estava no limite absoluto. A espada dele, ela estava quebrada, o corpo não respondia mais. E pior, a Nezuko, ela estava presa naquela teia mortal. A gente viu ele trocar a técnica da água, que é mais segura, por um poder que ele nem sabia se aguentar usar. É a força do desespero misturada com o legado da família. E quando o fogo surge, não é um golpe novo, é a vontade do Tanjiro de queimar tudo que tentasse tirar a irmã dele. E o mais incrível é que ele não parou nem quando o fio cortou o rosto dele. Ele foi para cima com tudo que restava. E essa luta provou que no mundo dos caçadores não importa se você é mais fraco. Se você tiver um motivo real para lutar e não tiver medo de se queimar no processo, você consegue derrubar até o mais cruel dos demônios. Esse foi o momento de superação que mudou o destino do Tanjiro para sempre. Top 2. O Rugido do Leão. Rengoku versus Akaza. Agora o papo ficou sério, Deshi. No filme Mugen Train, o Rengoku, ele ensinou o que significa ser um pilar de verdade. O Akaza é uma lua superior que só respeita a força bruta. Ele ficou oferecendo a eternidade enquanto o Rengoku, ele entregava as suas próprias entranhas. A brutalidade aqui é silenciosa e pesada. E a imagem do Rengoku segurando o braço do demônio atravessado no próprio peito e impedindo que o Akaza ele fugisse do sol é a maior prova de vontade que eu já vi em toda a história dos animes. E ele morreu de pé, com os olhos abertos e um sorriso de quem cumpriu o dever até o último suspiro, protegendo cada alma do trem. O Akaza ele estava fugindo como um animal acovardado diante de um homem que ele se recusou a dobrar os joelhos mesmo com o coração perfurado. E esse momento de glória é banhado de sangue e definiu o tom sombrio que a guerra final estava por vir. Não tem como você não se emocionar com a postura desse cara. E o que mais dói aqui, Deshi, é saber que o Rengoku, ele sabia que ia morrer desde o primeiro segundo que o Akaza apareceu. Ele não lutou para vencer, ele lutou para ganhar tempo. Cada golpe que ele recebia era um segundo a mais de vida para os meninos e para os passageiros. E o Akaza ele tentava ficar convencendo ele a virar um demônio, porque ele não aceitava que o humano pudesse ser tão forte e tão nobre ao mesmo tempo. Mas o Rengoku, ele é foda. Ele mostrou que o valor da vida humana é justamente o fato dela ser curta e preciosa. Mas quando ele prende o Akaza com o próprio músculo do peito, ele não tá ali usando mais a força física, ele tá usando a própria alma para segurar aquele demônio ali. E ele morreu para provar que a chama da humanidade ela nunca apaga se você tiver algo pelo que lutar. Foi um sacrifício mais puro e brutal de toda a obra. E é por isso que o nome dele nunca vai ser esquecido. Top 1. O Eclipse de Sangue. Kukoshibo versus Hashiras. Agora chegamos ao topo da loucura, Deshi, onde a esperança ela simplesmente morre. 6 olhos que enxergam cada fibra do seu músculo e antecipam sua morte. O Kukoshibo, ele não é um demônio comum. Ele é o poder absoluto que atravessa eras. E ver os Hashiras mais fortes, o Gyomei e o Sanmei, sendo fatiados com um papel, é o maior choque de realidade que você pode ter. A luta do Castelo Infinito, ela é um moedor de carne, onde cada centímetro de vitória custa uma vida. E o Mushiro sendo partido ao meio e o Genya sendo retalhado, é a maior prova que contra a elite de Muzan, a humanidade é só um fio prestes a ser cortado. E esse é o ápice da técnica do horror visual. E se você não sentiu o peso da superioridade do Kukoshibo, você ainda está na superfície. E essa é a maior demonstração de poder da história dos animes, e isso sem concorrência. E aqui o nível é outro. A gente está falando de um monstro, que ele foi caçador de Onis, e ele carrega séculos de experiência com a espada. O Kukoshibo, ele não tem piedade, ele é frio, ele é preciso. E ver o desespero do Sanmei e do Gyomei, que são monstros de força, tentando sobreviver a um golpe dele, mostra o abismo que existe entre os luas superiores e o resto do mundo. E o sacrifício do Mushiro e do Genya é cruel demais.
Eles foram destroçados só para criar uma beça minúscula para o ataque final. Não teve comemoração nessa vitória. Só teve luto, só teve sangue. O Kukoshibo, ele representa o topo que um demônio pode ser. E enfrentar ele é como tentar apagar um incêndio com o próprio sangue. É um momento mais insano porque ela tira toda a nossa zona de conforto. Porque mostra que na guerra final, a morte é a única certeza. E você, sobreviveu a essa aula, Deshi? Mas agora eu quero ver se você tem opinião própria. Qual desses momentos arrancou sua alma para fora? Ou eu esqueci alguma coisa que merecia estar aqui? Comenta agora e prova que o seu conhecimento vale o meu tempo. O mundo dos animes, mangás, eles não perdoam o desatento. E se você quer dominar os próximos vídeos e não ser enganado por hype, se inscreva agora e não aceite um aluno que não busca excelência. Até a próxima lição.